ela existe do século XVIII ao século XXI. Né? Anteriormente, vai ser muito difícil você achar algum filósofo, seja no Oriente ou no Ocidente, que trabalhe com a ideia de tempo progressivo. E o que você acha do Spengler nesse sentido? Do Oswald Spengler? A ideia de que não é que as sociedades são conquistadas e mortas. Uma civilização só pode extinguir-se a si mesma. Você não consegue exterminar uma civilização por meio da conquista. Ela expira de alguma forma. As civilizações nascem, se desenvolvem e expiram. Vou ser bem budista aqui na minha colocação, né? Fui budista 3 anos antes de ser muçulmano, mas tudo tem apogeu e decadência, né? Nada nesse sentido é eterno, tudo está sujeito ao devir. A minha crítica e a minha discordância com Spengler, né, vai ser muito parecida ali com a crítica de alguns conservadores alemães da época dele, porque eu não acredito numa ideia de Ocidente e Oriente. Interessante. Em sentido geopolítico, isso não existe. A civilização é algo que pode se aplicar à antropologia, tá? Enquanto campo de estudo, mas não nesse caso aí a ciência da geopolítica. Vou te citar um exemplo. Existe uma guerra civil hoje na Líbia, fria, mas que ainda existe. De um lado você tem o governo do GNA, apoiado por Turquia, Catar, Itália e Egito. E do outro lado você tem o governo do LNA, do general Khalifa Haftar, que é apoiado por Rússia, França e Emirados Árabes Unidos. Se nações se relacionassem por afinidade civilizacional, o Oriente, né, alegadamente, estaria de um lado e o Ocidente do outro, mas não é assim que o jogo se desenrola. Qual a afinidade civilizacional entre os países do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Catar e os Estados Unidos? Mínima. E o Reino Unido? Mínima, mas estão lá dentro da sua esfera de influência, porque o interesse material envolvido, né, o petrodólar, e só contextualizando aqui para o nosso público, ali mais ou menos no fim da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos quebraram economicamente, tiveram que abandonar o padrão ouro, e a forma que eles encontraram ali de manter mais ou menos o controle da economia mundial foi gestando a lógica do petrodólar. Qual é a lógica do petrodólar, né? Basicamente, todas as commodities, principalmente hidrocarbonetos, são trocados em dólar, em grandes vultos, né, negociadas ali na City de Londres e em Nova York, e dessa forma os Estados Unidos emitem dólar e diluem a inflação via déficit com os outros países, né? E com esse mecanismo. Ou seja, o interesse material aqui, na manutenção do poder, é maior do que a afinidade civilizacional no processo de tomada de decisão. E por isso eu não vou concordar com Spengler, nem com o Huntington, né, nessa ideia de civilizações enquanto blocos fechados, porque países se relacionam por interesse. Na Europa, se analisarmos, não há unidade geopolítica e nunca houve unidade geopolítica. Por que existe uma unidade geopolítica aparente dos anos 90 até 2010? Porque, basicamente, ali no período da unipolaridade, os Estados Unidos gestam uma lógica, principalmente o Partido Democrata, que é a seguinte: nós fornecemos a segurança e a defesa e vocês enriquecem. Mas se nós analisarmos a história geopolítica da Europa, e vou dar exemplos da Europa hoje, não é assim. Não preciso citar aqui ao longo do século XX as divergências profundas entre França e Alemanha, né? Por exemplo, entre Alemanha e Polônia, né? E por aí vai. Mas vamos aqui a hoje, ao que a OTAN é hoje, né? A Argélia é de longe o maior inimigo da França no Maghreb, e é quem mais faz frente à França geopoliticamente no Maghreb. Inclusive, o exército argelino é o melhor exército da África de longe, disparado, né? Pois bem, a Itália firmou um pacto de cooperação estratégica com a Argélia, em que basicamente a Itália fornece tecnologia militar e recebe hidrocarbonetos. Isso antes da guerra atual no Oriente Médio. Vamos ali para as margens, outro país da OTAN, Hungria. A Hungria é muito próxima da Rússia e da Turquia, triangula o petróleo russo junto da Turquia, o petróleo e o gás russo, né, nesse caso, e ao mesmo tempo firmou um pacto de cooperação estratégica com a Sérvia, que não preciso dizer que não é lá das graças e do gosto, né, da União Europeia. Né? Então, se nós analisarmos ali a Europa hoje em sentido geopolítico, está retornando a ser assim. A Espanha também fornece basicamente componentes de artilharia para a Rússia desde o início da guerra contra a Ucrânia. Isso foi descoberto só recentemente. A Polônia tem se espezinhado contra a Alemanha, exatamente porque ao mesmo tempo que vê a Rússia enquanto rival, também vê a Alemanha e está se valendo mais de parcerias estratégicas com a Coreia do Sul do que com os outros países europeus, né, nesse caso aí. Então, a Europa sempre foi isso e sempre vai ser. Eu não acredito nessa unidade de civilização ocidental. Mas você não acha que houve um esforço, ao menos um esforço,
no sentido histórico, com o estabelecimento da União Europeia, com o estabelecimento dos acordos e tratados entre blocos. Então, por exemplo, a gente teve durante um tempo expressivo um acordo entre o que seria a NAFTA e a União Europeia, acordos entre blocos, que mal ou bem são reflexos, é claro, do movimento de consolidação liberal daqueles órgãos de controle e auxílio que obrigariam, nesse sentido, essa unidade geopolítica a acontecer. Pelo menos em alguns, por exemplo, um artigo que o povo russo se sente ameaçado pela União Europeia, não está dizendo que eles se sentem ameaçados nesse sentido por cada um dos europeus em particular, ou por essa unidade, mas pelo bloco político estratégico que se forma através dessa ligação. Tudo bem. Artificial, arbitrária, mas ainda assim existente. Então, ainda que nós não tenhamos isso, nós temos um substrato disso que, é lógico, que hoje a gente sabe que é decadente, mas que, teoricamente, poderia ter constituído essa ordem. Da mesma forma que a cristandade foi uma forma artificial e arbitrária de estabelecer uma unidade de propósitos para os povos europeus. Então, os europeus até são acostumados com isso. Mercosul. A própria ideia do Mercosul era uma ideia de, abre aspas, estabelecer padrões europeus para a convivência da América Latina. Só tem um problema-chave aí nessa questão, né? O problema-chave aí é que uma aliança dessa monta só funciona com um grande fluxo de riqueza. Dentro da lógica da União Europeia, o motor econômico ali era a Alemanha. Uhum. A Alemanha abriu mão da energia nuclear para se tornar dependente do gás russo. E agora, passando por cima do seu interesse estratégico em nome do bloco, abriu mão do gás russo, inviabilizou praticamente a sua indústria e vai aí para o 3º ou 4º ano praticamente não crescendo economicamente. Estagnação. Exatamente, em estagnação, para, nesse caso aí, defender o interesse de Bruxelas e de Washington, né? Ou seja, essa lógica, por ser artificial, por ser inorgânica, ela não tem como se garantir... Precisa de um combustível. Oi? Precisa de um combustível. Sim, precisa de um combustível, mas precisa de divisas econômicas. E aqui o realista em mim vai falar mais alto, que existem duas escolas de geopolítica hoje, tá, pessoal? Existe o liberalismo e existe o realismo. Eu me encaixo ali no realismo. Toda e qualquer aliança vai servir, única e exclusivamente, para servir ao interesse das potências dentro dessa aliança. É assim com a ONU, é assim com o Mercosul, ou deveria sê-lo, né? Ou tenta-se sê-lo, porque o Mercosul, com todo respeito, é pífio e patético. O Mercosul padece de um umbiguismo por parte de Brasil, Colômbia, Argentina e Paraguai, que inviabiliza o bloco. Recomendo que vocês analisem aí os documentos, tá? E as negociações dentro do Mercosul. Chega a ser patético. Tá? Chega a ser patético. Mas eu vou te fazer um desafio. Então me diz, quem que é a potência dominante no BRICS? É aí que tá. O BRICS é uma aliança econômica, não é uma aliança estratégica. Sim, o BRICS mas também... quis ser uma aliança estratégica em pelo menos 2 momentos diferentes da sua história. Eu lembro, por exemplo, que houve a possibilidade, por ocasião da rejeição da Rússia na entrada da OTAN, houve um documento estratégico do BRICS que dizia que então o papel geopolítico do BRICS a partir de agora seria de aproximar as relações e viabilizar, eventualmente, uma estratégia política estratégica. O BRICS não funciona e não vai funcionar enquanto aliança estratégica. Esqueça. Mesmo que ele mesmo tenha essa... Não vai funcionar. O BRICS trouxe para dentro de si Etiópia e Egito, países que têm divergências profundas. Para o nosso público aqui entender, a Etiópia construiu a barragem da Grande Renascença, que tirou totalmente a segurança hídrica do Egito. Isso padece de problemas estruturais aí desde a época do Nasser, tá, pessoal? Desde os anos 40 e 50, o Egito tem problemas hídricos aí. Nesse caso, e agora o Egito, junto da Eritreia, está armando rebeldes e milicianos no Tigray para se levantarem contra o governo etíope. Um exemplo. O BRICS trouxe para dentro de si Emirados Árabes Unidos e Irã. Não preciso falar mais nada. Sim. Né? Nesse caso aqui. Além disso, os membros sêniores do BRICS têm divergências profundas. Estou falando aqui de Rússia e China, tá? Lembremos aqui que os países compartilham uma fronteira gigantesca e os dois países disputam o mesmo miolo geoestratégico
na Ásia Central. Lembro aqui que durante a Operação Ciclone, nos anos 80, a China armou o Talibã junto dos Estados Unidos. Isso é esquecido. E que durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia, na figura de Stalin, né, preferiu Chiang Kai-shek e armou e reconheceu o Partido Islâmico do Turquestão Oriental, que é um partido separatista uigure, né, dentro da China. Sim. Hoje. Então, o BRICS também não será uma aliança estratégica nessa monta. Você acabou de decepcionar muito nacionalista falando isso. Mas isso. Muita gente da esquerda você decepcionou agora. Não, mas isso não diz respeito necessariamente a ser nacionalista ou não. Isso aqui é realismo e eu não posso poluir a minha análise para agradar nenhum lado nem outro.